Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Vehamidenu malkeinu lechayim Hashkivenu. Hoje faltou muita gente, meu irmão. Mas o Eterno está presente. Queridos, por gentileza, como foi falado aqui, nós vamos estar agora falando um pouquinho sobre o mística. Vocês gostam? Valeu. Meus irmãos, pega a tua apostila aí, ó. Vou fazer uma leitura aqui, algumas folhas. Escreverei ali na nossa lousa. Meu irmão Ricardo, o professor já de computação, Ricardo, já firmou data. O professor de inglês já firmou data. Entendeu? Estão caminhando. Meus irmãos, por favor, pegue a sua apostila na página 11. Tem que ter a apostila aí. Vamos ler continuar as 2 páginas. Depois eu vou ficar em pé, entregando além um pouco daquele segredo além da lousa. Mas é isso aí, você que está nos assistindo, seja bem-vindo sempre, parabéns. É isso aí. Meu irmão Leandro, um forte abraço. Fabiana, um forte abraço. Patrícia, ei Patrícia, papel e caneta na mão, hein? Não, você não pega nada, hein? Papel e caneta na mão, é isso aí. Ok? Parabéns, você que está aí do outro lado, compartilhe esse link com seus amigos. A Paraxá pelo Mar, maravilha. Nós aqui em Presencial ficamos impactados no que aprendemos com essa Paraxá, ok? E vamos dar continuidade agora em uma partida sobre a Torá. Continue conosco e um abraço. Meu irmão, aí na nossa apostila, irmão, aí na página 11, né? Ao estudarmos a Torá, nós nos conectamos com uma realidade espiritual que é o que de mais nos aproxima possível da essência de Deus. Entre as emanações que Deus emite sobre suas criaturas, há uma emanação que está em um nível mais alto do que as outras. Essa emanação é a de mais próxima possível da essência do próprio Deus, que é a sua grandeza e resplendor. Através dessa emanação é que ele concede a sua honra sobre as suas criaturas. Deus associou essa emanação a algo que ele criou claramente para esse propósito, isto é, a Torá. Aí o número 5, meus irmãos, por favor. Bem, Deus compôs um texto que tem a capacidade de nos aproximar dele quando ele é estudado adequadamente. Nós vimos na semana passada que o nosso sábio nos ensinou que na entrega da Torá houve um sobrenatural tão tremendo acerca das almas daqueles que estavam aos pés do Monte Sinai, e por sua vez, ali nunca mais de todos mesmos. Então a palavra do Eterno, quando de fato nós descobrimos, somos de fato impactados com o toque do shofar, com a palavra dele, que acende a chama na nossa Neshama, é outro nível. Baruch Hashem, eu fico feliz e contente com até aquilo que a Terra tem me confiado. Bem, entre os meios que Deus nos concedeu para nos aproximarmos dele, há um que é mais elevado do que todos os restos. Esse meio é o estudo da Torá. Esse consiste em 2 partes. A primeira, que é ler e entender a Torá, e a segunda, compreender a Torá com mais profundidade. Com sua bondade, Deus compôs o texto de acordo com a sua sabedoria que ele nos presenteou. Esta é a Torá, ou seja, os 5 livros de Moisés, bem como os livros dos profetas que seguiram. Esse texto possui uma característica especial, ou seja, quando a pessoa os lê com santidade e pureza,
a intenção adequada para cumprir a vontade de Deus, ela será imbuída com grande elevação e um grande nível de perfeição. Da mesma forma, quando a pessoa se empenha para entender o conteúdo desse livro, bem como acompanhar as explicações que Deus nos apresentou, ela alcançará um nível de perfeição após o outro. Amém, irmãos? A gente brinca assim com uma faca de açougueiro, né? Você chega lá no açougue e fala, me dá um quilo de bife. O cara pega a faca, afia e corta o bife, lembra? Aí vem outro cliente, quilo de bife, e pega a mesma faca, corta afiar. Mas não perdeu o corte ainda. Assim somos nós muitas das vezes. Deixamos de estudar e perdemos esse corte. Me fez lembrar aquele estudo que foi dado quando eu falei sobre o Rabi Shaul falou para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus, como é que é, irmão? Aprovado, ouvir aprovado, que maneja bem a palavra e não tem o que se vergonhar. Aí naquela aula eu comentei com os irmãos que de onde Paulo tirou a palavra aprovado? No seu tempo, na sua época. De onde que Paulo tirou a palavra aprovado? Então, meu irmão, presbítero, quando a gente está lendo a Escritura, existe a palavra, a raiz da palavra. Por exemplo, hipopótamo. O que é hipopótamo? Hipopótamo é um bicho que fica no mano, né? Mas é a junção de duas palavras, hipotálamo, cavalo do mangue. Aí, é o cavalo do mangue. Mas a gente tem hipopótamo. Então, quando Paulo falou o seguinte, aprovado, segundo os estudiosos, tá? Eles nos ensinaram que a palavra aprovado surgiu naquele tempo, segundo eles. Se fosse comprar uma bicicletinha, eu ia te entregar lá em 10 moedas de prata, eu ia pegar uma moeda e eu ia soltar no mármore. O time daquela moeda iria mostrar se ela era aprovada ou não. Sabe dessa coisa? Era tinil, então está aprovado. Aí você vai segurando. Isso aqui não é tinil legal, então não está aprovado. É falso. Então, Paulo estava se referindo, o tinil, o som que sai de nossa boca, os nossos ensinamentos, ele está aprovado diante dos homens ou não? Haja visto que muitos não estão aprovados. E algumas Bíblias falam manejar bem a palavra. E segundo os estudiosos, manejar vem do verbo cortar. Eu estou falando segundo eles, irmão, porque eu só ensino que eu aprendo, entendeu? E que eu só posso aquilo que a gente estuda. Eles ensinaram que manejar vem do verbo cortar. Segundo eles, Paulo sendo um homem que fazia muita tenda, né? Então ele cortava as peles. E se ele errasse um corte, ele perdia a tenda, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aqui eu aprendo com Paulo também, com o Rabi Shaul. Por quê? Porque muitos estão perdendo o corte do seu ministério. Você concorda, irmão? Estão perdendo o corte? Então se perdendo, irmão. Não quer aperfeiçoar. Não quer lapidar. Então, muitos, irmão, eles são aprovados pelo homem. O homem aprova o homem. Mas a aprovação divina só pode vir do eterno. Amém, queridos? Amém. Por isso que a Rabi Shaul falou assim: toma cuidado com o que tu falas, para que salve a ti mesmo e os que te ouvem. Em outras palavras, cuidado com o som que sai da tua boca. Está vendo, irmão? A importância de nós estudarmos. Bem-aventurados os seus vós que estamos aqui hoje, você que está ligado de hoje. Mas vamos prosseguir aqui na nossa apostila. Aqui fala assim, irmãos. Leia comigo aí. Como é que é? Todo esse recurso que Deus nos deu para nos aproximarmos dele, proporciona não só a quem os utiliza grandeza, mas oferta todo o universo, todo o mundo é elevado
provado através dos esforços da pessoa. E isso ocorre especialmente com relação ao estudo da Torá. Ou seja, eu estou me esforçando para aprender um pouquinho. Estou me esforçando para ensinar um pouquinho. Isso quer dizer que, entrando uma alma aqui, e a sua alma é despertada, e ela começa a ter uma visão da Bíblia, usa a Bíblia, o verbo Bíblia, diferente da necessidade de obedecer, da necessidade de andar segundo a palavra. Isso vai trazer para ele grande benefício, sim ou não? Para a sua família, grande benefício. Para a sociedade, principalmente. Correto, queridos? Então, temas centrais da seção 3. Estudar a Torá nos permite cumprir os mandamentos. Ainda assim, nós também devemos entender a lógica por detrás deles. Do contrário, inevitavelmente nós só cumprimos os mandamentos mecanicamente. Embora o propósito do estudo da Torá seja para cumprir os mandamentos, esse é o propósito. Nós também estudamos sobre os mandamentos de mitzvot que nos são aplicados hoje em dia. Por exemplo, as leis do castigo do pecado por ferir alguém. O serviço do templo. Por que estudar a Torá tem valor para si mesmo? A pessoa nunca se forma estudando a Torá. O estudo da Torá, porque ela se constrói em um processo contínuo que se aproxima de Deus. Porque Deus é infinito, a quantidade alguma da Torá nunca será suficiente. Portanto, o estudo da Torá é uma missão contínua para toda a vida. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão Reginaldo? A gente estuda, no caso da cultura judaica, né? Ele divide as parashot dos 5 livros, do primeiro livro que é a Torá, em 54 mensagens, e eles trabalham o ano inteiro. Porém, aquela aula da semana, toda a semana inteira. No Shabat, também é relatada para achar, por exemplo, hoje falamos sobre Terumá. Muitas congregações só falam sobre também Terumá. No Shabat, podemos falar também sobre Terumá, para aprendermos mais ainda, entendeu? Bem, vamos ler essa parte aqui também. Educando a si mesmo a arte de tornar-se um mestre, quer dizer, uma pessoa ética, digna. Olha que interessante, irmão. É interessante, né? Mestre quer dizer o que? Uma pessoa íntegra, digna, decente. Será que é fácil a pessoa se tornar decente sem estudar a palavra de Deus? Será que é fácil? Não tem, isso não é difícil. Não, interessante, cara. Eu faço culto no presídio e lá tem uma cela que é a metade desse dom aqui e um bocado de homem. Aí quando eu entrei, olhou assim e falou assim, maioria afastada, pastores, obreiros, tudo lá preso. E aí eu ministrei sobre a entrega da Torá, na verdade eu falei sobre Provérbio 4:20, né? Que é guarda de instrução, né? Não aparta-te dela, é para quem acha, remédio, saúde para todo o teu corpo. Aí falei a importância de você aprender a palavra e ter um caráter formado. Aí eu trouxe, em paralelo, o meu testemunho. Falei, eu antes de conhecer a palavra, este era o meu caráter. Aí falei de mim um pouco. Depois que a Torá, a palavra me alcançou, mudou o meu caráter. Então, educando-se a si mesmo, é o tema da nossa parte aí, né? Eu estou me educando para que eu venha forjar o meu caráter. Lembre-se, irmão. O homem só dá o que tem, sim ou não? Verdade. Se ele não tem, ele não pode dar. É isso? Outro dia eu percebi que ele foi pregar comigo, eu falei assim, o senhor vai dar doutrina. Ele perguntou o que é doutrina.
Sou presbítero. Vem, irmão, fica na tribuna comigo, eu não acho que eu sou de ninguém não, vem pra cá. Eu falei, filho, eu fiz evangelismo, a casa está cheia de convidados, por favor, palavra inicial é o senhor, me traga uma palavra evangelística. Sim, senhor, pastor, sim, senhor. Ele me abre o livro de Naum, lê o capítulo todo, e depois não fala nada. Aí eu levei este para entregar uma santa ceia comigo na época para um senhor de 80 anos, cego, e uma senhora de cama. Como é que entrega uma ceia para um casalzinho desse? Muito simples, né, irmão? Naquele tempo, lá em Roma, né? No outro acampamento, você vai ler, Cristo é o corpo, o bonzinho e tal, lê patinho, tomou patinho, abençoa ele. Não é assim? Sabe o que o moço lê, irmão? Os 3 homens na fornalha. Cara, você está me tirando, né, pastor? Não estou. Eu estou tentando falar para você que há uma necessidade de você educar a si mesmo. De você educar seu ministério, de você lapidar seu ministério. Se você já se garante, ó, barulho cheio, vai da tua força. Eu não me garanto, não. Eu preciso todo dia aprender. Quem entendeu? Amém. E olha que eu ensino, eu prego, mas todo dia tem que aprender um pouquinho. É verdade. O outro ficou 2 meses sem ir na igreja. Eu falei, filho, estou preocupado com você. Ele, por quê? Eu falei, quando você vier pregar, você vai ter dificuldade. Ele falou, não tenho dificuldade não. Eu fico 3 meses sem pregar, quando eu prego a mesma coisa. Eu falei, você é bichão, irmão. Parabéns, irmão, você é bichão. Por quê, pastor? Eu falei, porque eu prego. Eu ensino tal dia, eu prego tal dia, eu estou nas casas, eu estou nas cadeiras, e quando chega quinta-feira para pregar, a minha cabeça está a milhão, eu estou chorando pedindo uma mensagem ao Eterno. Eu admiro que de mim não tem nada. E vocês, parabéns. Quem entendeu? Glória a Deus. Vamos só para finalizar aqui. No mundo de hoje, educação se trata de adquirir conhecimento necessário para ganhar sustento ou promover uma carreira, graduar-se com honras. Significa que o aluno atingiu um desempenho acadêmico alto. Não existe esse plano de estudo voltado para a formação, um bom caráter, de uma conduta moral. No pensamento judaico, no entanto, sucesso acadêmico é secundário ao crescimento pessoal e desenvolvimento moral. Nós não aspiramos a estudar somente para o desenvolvimento intelectual ou para promover uma carreira, mas com o propósito de nos tornar pessoas melhores. Infelizmente, é muito comum encontrar pessoas com grandes capacidades intelectual de fazer concessão morais neste ambiente intelectual. Não é de surpreender que haja pessoas que busquem honestidade, integridade, uma sensibilidade interna voltada para significado, ou seja, que faz uma faculdade, ela põe um anel no dedo, o diploma na parede, mas pode acreditar, se é um médico, deixa desejar, sim ou não? Porque a preocupação dele não é apenas cuidar daquele pacto, como chama? Apócrifo, né? Não. Como chama o juramento deles? Quem lembra aí? Tem o nome certo que fala, esqueci. Mas já está lá, se lembrar de fala. O médico fala o juramento e ele tem que exercer a função por amor. E outro adquire a formação simplesmente por intelecto. Quem entendeu? O estudo da Torá é completamente diferente. Desde jovem, as crianças são educadas para incorporar o que eles aprendem no dia a dia das suas vidas. Ao invés de assumir a postura de faço o que eu digo e não faço o que eu quero, tão predominante no pensamento secular, do judaísmo, o pensamento é ação, são, ou seja, você aprende a Torá
e aplique na sua vida uma conduta de retidão com o Eterno, ou seja, para que venhamos ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Eu vou aqui ficar em pé um pouquinho, para nós aprender aqui um pouquinho na nossa luz. Pô, cheguei aqui que eu tenho vento, pode ser. Meus irmãos, desde quando a gente começou nossas aulas, eu tenho trabalhado com essa metodologia. Eu trago um pouquinho da Paraxá, depois, nesse caso, é a apostila sobre a Torá, pode entrar outras, mas aí eu trago uma parte do nosso trabalho aqui. Quando eu coloquei aqui o livro Solte, lógico, né? Pardês, para alguns nem sabem o que significa, não tem nenhuma ideia. Mas para aquele aluno que já trilhou conosco no passado, aprendeu sobre os 4 livros: Pshat, Remês, Trash e o Solte. É muito importante nós aprendermos sobre isso. Aqui, nessa parte aqui de Shiur, no livro de Shemot, o pedido do Eterno, material para a construção. A palavra mística vem do verbo Shatan, e Shatan quer dizer morar, permanecer. Ou seja, assim que o Eterno, pediu material para a construção de um mística, ele está falando o seguinte: olha, me faz um tabernáculo que eu vou permanecer entre vocês. Amém? Analisa o detalhe. Bem, o Migdash é um lugar de santidade. E o mística é um lugar onde habita a presença. Porém, o objetivo não é habitar numa parede, mas habitar dentro deles. Esse é o segredo. O Eterno quer habitar dentro da gente. Lembra daquela parábola que de uma árvore mal não pode dar um bom fruto? Quem lembra disso aí? Ou de uma fonte não pode fluir com as águas? Quem lembra disso aí? Já está dizendo, meu irmão. Se nós nos colocarmos como um santo servo do Eterno, mas da nossa boca não está fluindo uma água que salva, o que está acontecendo com a gente? Quem entendeu? Então aqui, ó, só vocês vão entender. O verbo fazer, assar, guiar, vem da palavra bará. Essa palavra bará, o mestre usou na primeira frase, lá em Bereshit, bará, criar. Quer dizer, trazer do invisível à existência. Aponta para o lado espiritual da situação. Quem entendeu? Fala amém. Amém. Já o verbo construir a partir de algo. Construir a partir de algo, no sentido material. Por exemplo, construiu Deus Havá da costela de Adão. Eva não foi formada. Quem está entendendo aí? Amém. Ou melhor, não foi criada, é isso. Ela foi formada da costela, algo que já existia. O tabernáculo, ele não veio do invisível à existência, foi de algo também que existia. Então aqui, ó, já no livro Solte, o que é que Deus queria apontar para aquele povo? Se o povo obedecesse, é lógico que se nós tivéssemos tempo, estudando sobre mística, a ter uma semana inteira, nós iríamos trazer também aqui, não só os utensílios, como a irmã leu aí, que citou todos eles. Nosso sábio nos ensina que os ricos, das tribos ricos, foram dos últimos a doar. Isso nos traz uma revelação também, mas não é a proposta de falar sobre isso hoje, esse material. Se sobre mística, também sobre as vestes, são 8 peças de roupa, e cada roupa aponta para um tipo de pecado que nós cometemos, cuja Torá nos perdoa. Quem entendeu? Amém. Bem, então o livro Solte é o livro segredo, o livro oculto, sendo que a palavra vanar, que quer dizer construir, né? Ela gera a palavra Even, e a palavra Even, ela é composta da letra Aleph, a letra Bet, o Vet e Nun, que forma a palavra pedra. Agora, o interessante é que eu pego essa palavra e eu divido ela em 2 palavras. Eu encontro a palavra Av, que é pai, e a palavra Ben, que é filho. Então, aponta para a família. Ou seja, se o israelita obedecesse e trouxesse o coração alegre,
para a formação do mística, e o Eterno viesse habitar entre eles, aquele povo seria o quê? Fala, família de Deus. Fala algo. A família de Deus. Família de Adonai. Família de Adonai. Família do Eterno. Família do Eterno. Mais ou menos esse é o propósito de Deus. Então, dentro da palavra Adonai, encontramos a palavra pai e filho, família. Aqui está. Essa é a vontade do Eterno. Habitar entre nós, como família. Sendo nós o místico. Alguém abre, por favor, aí para entrar. 11:44, por gentileza. Levítico. Por gentileza. Eu já costumo falar essa palavra aí. Vamos lá? Daqui a pouco tem bolo e café e guaraná. Glória a Eterno. Livro de Levítico, 11:44. Lê para mim bem alto. Interessante? Quem encontrou? Cadê os bibliomansos, os biblioláticos? Vai. Porque eu sou o Senhor nosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos. Porque eu sou santo, e não vos caminhareis como nenhum animal rasteiro, que se move sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir a terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santo, porque sou santo. Então o Eterno, ele está trazendo a existência que ele é separado, ele é santo. E nós proferimos palavra, né? Falamos que somos santos, que somos separados, mas às vezes não somos santos e não estamos separados. E isso foi um pedido, ou um mandamento, ou uma ordenança, como você puder entender. O Eterno pediu, seja santo, vos tirei da terra do Egito, ó, e trouxe. Isso é muito sério, querido. E 1 Pedro, irmão, por favor, primeiro, 1:15-16. 1 Pedro, quem encontrou aí? Alguém desce? Vai, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15-16. Lê minha aula. Pelo contrário, sejam santos em tudo Em toda a vossa maneira de viver, de andar. Mano, leia. Sejam, é 14, né? É. Seja obediente a Deus e não deixe de você 1 Pedro, irmã, capítulo 1, versículo 15-16. É. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus os chama. Ele é santo. Amém? Alguém pode ler mais uma vez alto aí? 16, quer também? 16. Porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Maravilha. Lê você, vai alto aí. Achou aí? 16? O 15-16. Bem alto, bem alto. Mas, como santo aqueles que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, os não compreenderam, querido? Às vezes as pessoas me perguntam para mim o que é que eu ensino. Eu digo, pessoal, eu ensino a Bíblia. Tem uma pastora que falou comigo assim: Ricardo, uma pastora me ligou, falou: a sua Torá é igual a nossa Bíblia? Eu falei: é, irmão. É sério que é? É igualzinho, irmão. Só muda um pouco o estudo, porque é um livro mais elevado. Até porque quando a gente está só sobre uma tradução, a gente vai pregar o literal. Não é isso, pastor? Não é isso? Você vai pegar o literal que está escrito aqui, ó. Mas como aprendemos o método criado pelos os judeus, com certeza, e sabe, o método dado do Pardes, que é uma corte, faz o primeiro livro, que é o Pichat, outro livro, o Enes, outro livro, Rashi, e o último livro, que é o Soto. Quando você estuda sobre isso, você encontra, por exemplo, assim, quem é que encontrar a palavra pai na construção do tabernáculo? Quem é que encontra, irmão? Você que trabalha, filho?
Não encontra. Então aqui foi mostrado um padeiro para vocês aqui. Vocês encontrou o quê? A construção do místico é o propósito dele habitar entre o povo como família. Mas para isso, o povo tinha que se santificar, ser santo, obedecer os seus mandamentos, para que viesse ser família do Eterno. Amém? Amém. E outro método também, que não vou falar aqui hoje, é o da gemátria. Por mais que nós não saibamos, é obrigado nós buscar aprender. Porque no hebraico não há número. Letra é número e número é letra. Vai. Letra é número e número é letra. Então quer dizer, você se depara com um número na Bíblia, para nós é um número comum. Mas se você buscar um estudo, vai descobrir que ali é um código. Então vai se abrir os olhos o que é que o Eterno quer falar para você. Tem bastante número, né, pastor? E É. a gente não entende isso. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Quando Yeshua ressuscitou, chegou no mar de Galil, na Galiléia, ele falou o quê? Tenho que comer. Não foi assim? Tem que comer. Aí ele falou, pegamos nada. Não foi isso? Pastor, meu amigo, pegamos nada. Ele falou que, ó, vai lá, joga do lado direito. E só vai pegar. O texto fala assim, que quando eles puxaram, eles começaram a contar os peixes. Sim ou não? Sim. Pegaram quantos peixes? 153. Meu amigo, eu tenho 27 anos que eu pregava o Evangelho, prego o Evangelho. E toda a vida me ensinaram que 153 era o número de nações que o Evangelho ia alcançar. E eu preguei isso muitos anos. Fazer o quê? Se nós jogar papagaio, o povo fala e nós copia. É mentira, irmão? Temos culpa nisso aí. Aí depois que essa cultura, esse ensinamento foi alcançado, parou cheio. Eu fiquei muito feliz. Porque a gente hoje pega aqui o número aqui, ó, 153, põe aqui 153, aí você vai encontrar, olha, que da hora, você vai encontrar uma frase chamada Ani Elohai. Quando ele contou, segundo os estudiosos, Pedro não dominava o hebraico, mas João dominava. Quando Pedro gritou 153, aí já falou, é o Senhor, é o Eterno. Ou seja, aqui fala a palavra, é o Senhor. Interessante, cara? Ani Elohai. Ani Elohai. Olha que interessante, aqui, ó, a frase. Ani Elohai. Ani Elohai, quer dizer, esse número aqui, esse aqui, ó, Ani Elohai, é o Senhor. Olha o que Pedro fez com vergonha, pulou na água, estava pelado. Assim é nós, irmão. Quando eles descobrem a verdade, ai meu Deus, eu fazia errado. Entendeu, meu filho? Então, eu aconselho você que está me assistindo, venha conhecer a escola Aleph Tav. O objetivo não é tirar nada e se acrescentar no seu ministério. Seja bem-vindo, Baruch Hashem, Todarabá, por ter estado conosco. Espero poder ter somado no seu ministério. Todas as quartas-feiras, 20 horas, estamos aqui até que o Eterno permita, compartilhando esse shiur sobre a Torá, descodificando a Sagrada Escritura na visão do hebraico. Muito obrigado pela tua presença até agora conosco. Que o Eterno se abençoe. As palmas lá abaixo.